Olá, você que nos assiste pela internet, Deus abençoe sua vida, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos vocês. O nosso estudo de hoje será dividido em 3 partes, ou seja, 3 vídeos. Nós vamos falar sobre o tema Ensina-nos a orar. Esse texto, esse estudo que nós vamos tratar neste momento é do pastor Paulo César Bornelli, pastor da comunidade cristã de Maringá. Um estudo bem interessante e eu gostaria de compartilhar com vocês. Mas antes, abra sua Bíblia em Lucas capítulo 11. Nós vamos ler somente o versículo 1. É aquele momento onde os discípulos pedem a Jesus para que os ensine a orar. De uma feita, estava Jesus orando em certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. E é debaixo desse tema, ensina-nos a orar, que nós vamos meditar neste estudo, neste momento. Vamos orar? Senhor nosso Deus, muito obrigado por essa oportunidade de podermos compartilhar a Tua palavra, ensinamentos bíblicos para todos que estão nos assistindo neste momento. Que o Senhor abençoe a vida de cada um deles e que Teu Santo Espírito possa tocar em nossos corações para que possamos entender a Tua mensagem, entender a Tua palavra e pôr em prática. Em nome de Jesus, amém. A oração não se mostra verdadeira quando Deus escuta o que se lhe pede. Ela é verdadeira quando quem ora continua orando até que seja Ele mesmo a escutar o que Deus quer. Quem ora de verdade nada mais faz senão escutar. Gravem essas palavras. O mais importante na oração é que quando nós oramos, nós precisamos saber escutar. Mas precisamos entender um pouco mais sobre a questão da oração. E alguns temas que eu vou tratar nessa primeira parte deste estudo está relacionado a teocentrismo ou antropocentrismo. Diante desse tema da oração, há uma necessidade de reciclagem no nosso conhecimento. E também nós vamos ver algumas orações na Bíblia e vamos perceber que todas elas buscam uma vontade soberana e não a própria vontade. É isso que nós vamos tratar nessa primeira parte deste estudo. Como eu disse, teocentrismo ou antropocentrismo. Se você quiser saber o conceito de um povo ou o conceito que alguém tem de Deus, preste atenção nas suas orações e nos seus cânticos. É impossível você ter um conceito correto de Deus revelado nas Escrituras e orar ou cantar ou adorar a Deus de maneira errada. É impossível você ter um conceito certo de Deus e fazer essas outras coisas errado. Como nós sabemos, a teologia, ela precede a ética. Ou seja, o nosso comportamento, os nossos valores e prioridades, eles são reflexos ou expressões do conceito que nós temos de Deus. E se nós temos um conceito errado de Deus, isso vai refletir nas nossas ações. Se temos um conceito certo, bíblico de Deus, isso também vai refletir nas nossas ações, vai refletir na nossa vida. Portanto, a ideia é que quanto mais
conhecermos pelas Escrituras o Deus que se revelou na pessoa de Jesus Cristo, quanto mais conhecemos o seu ser, os seus atributos, isto vai determinar a nossa maneira de orar, a nossa maneira de cantar, a nossa maneira de adorar a Deus. A gente pode se questionar, então, seria possível adorar a Deus de maneira errada? A resposta é sim. O próprio Jesus deu essa resposta, sim. Quando, do seu encontro com a mulher samaritana, ele afirmou lá em João 4:22, vós adorais o que não conheceis. Creio que um dos atributos de Deus que permeia todos os demais e que determina o nosso relacionamento com Ele, através da oração e dos cânticos, é o atributo da soberania de Deus. Entretanto, a tendência hoje, no meio cristão, é engrandecer o homem e degradar a Deus, chegando mesmo quase a tornar o homem uma divindade e, o contrário, buscando colocar Deus como um ser humano, humanizando a Deus e colocando o ser humano num patamar divino. Pregamos um Deus limitado por causa dessa tendência de colocar o homem acima. E se nós pregamos um Deus limitado, isso ocorre pela autonomia humana. Certa vez, Gregor disse o seguinte: um Deus limitado pela autonomia humana não é capaz de satisfazer as necessidades de um mundo perdido. E essa luta teve origem lá no Éden, quando Satanás fez o homem duvidar da sua palavra e duvidar do caráter de Deus. O homem, por isso, ele perdeu o conceito correto da soberania de Deus, ele perdeu a visão de Deus como Criador e dele como criatura, do homem como criatura. O ser humano perdeu esta visão. E o perder dessa visão levou o ser humano a acreditar que poderia ser como Deus, que ele também é um ser autônomo. E isso causou aí a separação espiritual entre o homem e Deus através do pecado de Adão. E essa luta entre o teocentrismo e o antropocentrismo tem permeado toda a história humana. A W. Pink diz certa vez: em toda a cristandade, com exceção de quase não poder, em toda a cristandade, com exceção que quase não pode ser levada em conta, mantém-se a teoria de que o homem determina a própria sorte e decide seu destino através do livre arbítrio. Basta que prestemos atenção na maioria dos livros evangélicos escritos sobre oração, na maioria dos sermões pregados nas igrejas sobre oração, nas letras dos cânticos. Basta observarmos isso, nós iremos comprovar a triste realidade da centralidade humana. E isso tudo atrapalha o conceito real de oração, atrapalha a verdadeira oração. E isso tem entrado dentro das nossas igrejas, dentro dos nossos pensamentos e tem deturpado
essa ideia de orarmos. Então, assim como os discípulos pediram a Jesus, ensina-nos a orar, há uma necessidade muito grande também de aprendermos a orar. E isso exige uma reciclagem. Há uma reciclagem necessária diante desse tema, a oração. A soberania de Deus sempre foi o tema central de toda a Bíblia. No seu primeiro versículo, já conseguimos ver essa verdade. No princípio, de Gênesis 1, versículo 1. No princípio criou Deus todas as coisas. No princípio criou Deus. Ele é o Criador de todas as coisas. Ainda tem outros textos que nós não vamos ler, mas você poderá ler. Vai ficar aí na descrição do vídeo. Leia esses textos que falam sobre a soberania de Deus. Isaías 45, de 5 a 7, Daniel 2, 20 e 22, Daniel 4, 34 e 35, 1 Crônica 29, 10 a 17, Romanos 9, de 14 a 26 e Apocalipse 4, 11. A soberania de Deus sempre foi o tema central da Bíblia e também de alguns homens como o apóstolo Paulo, Agostinho, dos pré-reformadores, dos reformadores, Lutero, Calvino, Zwinglio, sempre foi tema dos puritanos e o tema central da teologia reformada. Portanto, somente uma reciclagem nesta verdade suprema poderá mudar nossas mentes, poderá mudar os nossos conceitos, consequentemente, nossas orações e os nossos cânticos. É de suma importância que aprendamos a orar e cantar com a Bíblia. Por isso, alguns outros exemplos de orações na Bíblia. E a gente vai perceber que esses exemplos, todos eles buscam uma vontade soberana de Deus. Todas as orações que vamos citar aqui neste momento, elas sempre estarão ligadas à soberania de Deus. Vale a pena você ler e meditar nesses textos que eu vou mencionar aqui. Como eu disse, está aí na descrição do vídeo, leia esses textos e aprendam com esses homens sobre a oração. Veja a oração de Salomão, lá em 1 Reis 3, 5 a 10, e também 1 Reis 8, de 22 até o 61. Também a gente podemos examinar a oração de Ezequiel no templo, em 2 Reis 19, 15 a 19, Isaías 37, de 14 a 20. Observem a visão da soberania de Deus e dos decretos eternos que tinha Davi através da sua oração. E o texto é 2 Samuel 7, de 18 a 24 e 1 Crônicas 17, 16 a 27. Descubra o processo do trabalho de Deus na vida de Jó, para que ele se dobrasse diante da soberania de Deus e aprendesse a orar. Veja a sua oração no capítulo 42, dos versos de 1 a 6. Também podemos aprender a orar com o profeta Jeremias, reconhecendo a Deus como Criador dos céus, da terra e como sustentador de tudo. Tá? Esse texto está registrado em Jeremias, capítulo 32, dos versos 16 a 25. Também observe a oração de Daniel no exílio. Daniel, capítulo 9, uma belíssima oração, como também a oração de Esdras, no capítulo 9 do seu livro. São orações que exaltam a soberania de Deus. Você vai perceber isso nas suas leituras. Seu plano eterno e orações que justificam a fidelidade, a misericórdia de Deus, que reconhecem a culpa humana. Vale muito a pena vocês lerem
estes textos e identificarem nestes textos que eu acabei de citar a soberania de Deus em todas essas orações. Todos eles oravam baseados na palavra, nas promessas de Deus, buscavam a vontade de Deus. No Novo Testamento não é diferente. Vamos encontrar também magníficas orações, a começar por aquela que Jesus ensinou aos seus discípulos, atendendo ao oportuno pedido dos seus discípulos, que é o tema do nosso estudo. Ensina-nos a orar. Então, Jesus ensina os seus discípulos a orar, mostrando a oração do Pai Nosso, lá em Mateus 6, de 9 a 13. Nesta oração do Pai Nosso, vemos delineados os princípios fundamentais da oração. E podemos dizer que todas as orações verdadeiras, sem dúvida, terão os princípios revelados nela, pois é uma oração teocêntrica, onde o tema principal é o reino de Deus estabelecido na terra através do seu nome santificado e a sua vontade feita na terra, como é feita também nos céus. Nós temos em Mateus, capítulo 26, versículo 36 a 44, a oração de Jesus no Getsêmani, onde ele deixa vazar o seu coração como homem e se coloca diante do Pai, apresentando a sua vontade, mas se submetendo à vontade soberana de Deus. Nós temos ainda no capítulo 16 de Mateus, ou melhor, capítulo 16 do Evangelho de João, a conhecida oração sacerdotal, onde Jesus, o nosso sumo sacerdote, revela toda a sua missão de salvar os eleitos para Deus, deixando claro que ele veio para um povo específico e que ele não somente tornou possível a salvação desse povo, mas que cumpriu o propósito eterno de Deus, salvando realmente o seu povo. E no verso 4 deste capítulo, ele diz: eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiastes para fazer. Jesus ensinou os seus discípulos a respeito do plano eterno e soberano de Deus. E eles passaram estas verdades aos primeiros cristãos. E o que podemos ver em Atos, capítulo 4, versículos 23 a 31, quando a igreja primitiva está em oração. Eles começam proclamando a soberania de Deus como Criador e Senhor. E no verso 28, eles declaram que tudo o que aconteceu com Jesus fazia parte do propósito pré-determinado por Deus. Podemos também ver a importância da visão correta da soberania de Deus nas orações do apóstolo Paulo, tanto pela igreja de Éfeso, lá em Efésios 1, de 15 a 23 e 3, de 14 a 21, como pelas demais igrejas, em Colossenses 1, 9 a 12, Filipenses 1, 9 e 1 Tessalonicenses 3, 11. Paulo sempre orava para que o Espírito Santo abrisse os olhos espirituais dos irmãos, dando-lhes sabedoria para compreender a vontade de Deus. Os textos, todos eles, demonstram claramente a visão que Paulo e os demais escritores possuíam da soberania de Deus e do mistério que lhe fora revelado, determinavam as suas orações. Então, nessa primeira parte do nosso estudo, nós vimos aí que precisamos ter uma oração teocêntrica, voltada única e exclusivamente para Deus, e não antropocêntrica, voltada para o homem. Por isso, você precisa estudar todos esses textos que eu citei, para que você faça uma reciclagem necessária para esse entendimento sobre a verdadeira oração. E na Bíblia temos vários exemplos. Que Deus nos abençoe,
que essa primeira parte possa tocar o seu coração. Estude, leia os textos e eu te espero no próximo vídeo, na segunda parte do nosso estudo. Vamos orar mais uma vez? Senhor nosso Deus, muito obrigado por essa oportunidade de estudarmos sobre a oração. Precisamos aprender a orar. Nós estamos envolvidos com muitas questões que colocam o homem em primeiro lugar e não Deus em primeiro lugar, e isso prejudica a nossa oração. Que o Teu Santo Espírito nos ensine a orar. Abençoe a vida de todos que estão nos assistindo neste momento, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida e te espero na segunda parte do nosso estudo.